Olá, meus amigos, meu nome é Leonardo Valente e estou de volta para mais uma aula com os senhores aqui no curso Legale. Vamos falar de processo penal, vamos falar do tema sentença, um tema amplo, um tema vasto. Quero conversar com os senhores muitos aspectos, muitas coisas relativa à sentença. Vamos falar também de emendatio mutatio libelli, um tema aí que causa um certo alvoroço. Os senhores vão ver que é tranquilo, tá? Então eu quero tratar com os senhores com objetividade, mas sem perder a necessária profundidade que o tema exige em alguns pontos. Tudo bem? Então, dando início à nossa conversa, eu me disponibilizo a tratar com os senhores do conceito de sentença. Professor, afinal de contas, o que é sentença? Se os senhores forem ao Código de Processo Penal, lá nos seus mais de 700 artigos, os senhores vão ver que nenhum deles trata do conceito de sentença. Nenhum deles diz o que é sentença. Já a doutrina, nos seus variados manuais, que estão aí no mercado editorial, muitos deles excelentes, via de regra, conceituam sentença como sendo o ato através do qual o juiz julga o mérito, condenando ou absolvendo o acusado. Este é o conceito mais difundido de sentença, digamos assim, no direito processual penal. Ato através do qual o juiz extingue o processo, condenando ou absolvendo o acusado. Professor, mas de onde vem esse conceito se o senhor fala que o Código de Processo Penal não traz nenhum? Veja, esse conceito é muito replicado e às vezes aquilo que vem sendo muito replicado, às vezes torna-se quase que uma verdade. Mas também não é só por isso. Se nós formos ao Código de Processo Penal, tem um dispositivo lá que dá a entender que esse realmente pode ser o melhor conceito. Eu vou colocar na tela para os senhores. O primeiro artigo que eu quero tratar com os senhores é o artigo 593 do CPP, que é o primeiro artigo que trata do recurso de apelação. O que diz o 593? Caberá apelação no prazo de 5 dias das sentenças definitivas de condenação ou absolvição. Então percebam, este dispositivo dá um indicativo, dá um indício de que sentença realmente pode ser o ato do juiz através do qual ele condena ou absolve. Mas eu quero aqui fazer uma provocação com os senhores. Há uma outra corrente, uma outra vertente que se aventura, digamos assim, a conceituar sentença também no processo penal, fora dessa que eu acabei de passar para os senhores. Há ainda quem entenda que sentença é mais do que decisão que condena ou absolve. Sentença é seria um ato que põe fim ao processo, julgando ou não o mérito. Veja que esse segundo conceito, ele é mais ampliativo. Enquanto o primeiro diz que sentença é apenas o ato que julga o mérito, condenando ou absolvendo, esta segunda vertente amplia o conceito. Diz que sentença é mais do que condenar ou absolver. A sentença é o ato que encerra o processo, julgando ou não o mérito. Professor, de onde vem este outro conceito? Este outro conceito parte de um estudo da teoria geral do processo, mais especificamente do direito processual civil. Este conceito de que sentença é ato que põe termo ao processo, que encerra o processo, com ou sem julgamento de mérito, ele estava expresso no antigo parágrafo 1º do artigo 162 do Código de Processo Civil de 1973, código que já está revogado, chamado Código Alfredo Buzaide. Lá no parágrafo 1º do antigo 162, eu falei 163, é 162, aí na tela para os senhores. Artigo 162, parágrafo 1º do CPP de 73, já está revogado, tá? Sentença é ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa. Esse, senhores, sempre foi o conceito clássico de sentença, lá do processo civil, e por consequência da teoria geral do processo. Mas, professor, o senhor está falando de processo civil, a aula aqui não é de processo penal? Mas veja, o Código de Processo Penal tem um dispositivo lá no artigo 3º que diz que nós podemos aplicar subsidiariamente o processo civil ao processo penal
quando houver lacuna. Agora, professor, o senhor mencionou um dispositivo de um código que já está revogado. Dizia o CPP revogado que sentença é ato que põe fim ao processo julgando não o mérito. Mas e o atual código? Como é que o atual Código de Processo Civil, promulgado em 2015, trata a matéria? Os senhores vão ver que não mudou muito. Vamos aí ao 203 do CPP atual, tá? Agora eu estou falando do CPP de 2015. Diz o 203 caput, os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Até aí nenhuma novidade. Mas aí no parágrafo primeiro ele prossegue. Ressalvadas as disposições expressas nos procedimentos especiais, e aí ele conceitua a sentença. Sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento no artigo 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Ah, professor, o atual legislador não diz que sentença põe fim ao processo mais. É verdade. Ele diz que põe fim a uma fase cognitiva ou ao processo de execução, lá no civil. Mas veja, ele faz menção, de novo na tela aos senhores, que sentença é ato do qual o juiz com fundamento no 485 ou no 487 põe fim à fase cognitiva. O que diz o 485? Está embaixo na tela para os senhores. 485. O juiz não resolverá o mérito, e aí traz as hipóteses, quando indeferir a petição inicial e tudo mais. Por que eu estou dizendo isso para os senhores, meus caros? Mesmo na atual redação do Código de Processo Civil, está expresso que o juiz profere sentença mesmo quando ele não aprecia o mérito. E por que então mudou, não é mais ato que põe fim ao processo e é uma fase cognitiva? Veja, os senhores sabem que lá no processo civil, atualmente, não era assim no passado, mas hoje é, vigora a ideia de processo sincrético. Os senhores já devem ter ouvido essa expressão. O processo agora, a partir do momento que o juiz prolata uma sentença condenatória, se tratar de uma sentença que condena valor líquido, não há mais a necessidade de se mover um novo processo, agora de execução, para se atingir o patrimônio do devedor. Isso tudo é feito no mesmo processo. Então o juiz condena um valor líquido e a partir daí inaugura-se uma fase de cumprimento de sentença. Fase essa dentro do mesmo processo. Ora, para poder fazer valer, para poder estruturar esse sistema de que o cumprimento de sentença faz parte de um mesmo processo, apenas sai da fase de conhecimento e passa para a fase de cumprimento de sentença, é que o legislador precisou alterar o conceito no que diz respeito àquela conceituação de que a sentença encerra o processo. No processo civil não é mais assim. Ela não encerra o processo, porque depois haverá a fase de cumprimento de sentença. Mas veja, embora ela não encerre mais o processo, ela continua sendo sentença, mesmo nos casos em que ela não analisa o mérito, está aqui expresso no 485 do CPC. Tá bom? Agora, voltando ao processo penal. Professor, mas o senhor mostrou o 593, lá que fala da apelação, que diz que sentença é aquela que condena ou absolve o acusado. Será que no processo penal, então, o conceito não seria justamente esse? Veja, não é aquele dispositivo o único que trata de sentença no nosso CPP. Eu vou mostrar para os senhores outros dois dispositivos que dão indicativos de que o próprio Código de Processo Penal agora admite sentença fora das hipóteses de quando o juiz apenas condena ou absolve. Na tela aí para os senhores, vou começar pelo artigo 581, que traz as hipóteses de recurso em sentido estrito. Olha o que diz o caput do 581. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. E aí vem 25 incisos, 25 hipóteses na qual o ato judicial é impugnável através de recurso em sentido estrito. E nessas 25 hipóteses, não há nenhuma, senhores, não há nenhuma hipótese que menciona decisão do juiz que condena ou absolve. Essa está no 593, é impugnável por apelação. Ora,
Mas se neste rol do 581 não tem nenhuma decisão que condena ou absolve, por que o caput fala que existe sentença neste rol? Está aí expresso, de novo na tela para os senhores. Caberá recurso, no sentido da decisão, despacho, decisão ou sentença. Dá a entender o legislador que existe nesse rol algum ato que pode ser classificado como sentença, embora não seja um ato que condena ou absolva. Por exemplo, dei 2 exemplos para os senhores de alguns atos que dão indicativo que pode ser sentença. Que não receber a denúncia ou queixa, não encerra o processo? Encerra. Condena ou absolve? Não. Mas será que não pode ser sentença? Outra hipótese, que decretar a prescrição, inciso 8º. Ou, por outro modo, extinta a punibilidade. Condena ou absolve? Não. O juiz, quando extingue a punibilidade pela prescrição, ele não está condenando nem absolvendo. Julga o mérito? Julga. Prescrição é mérito. Prescrição é mérito. Mas veja, são 2 hipóteses que encerram o processo. A primeira da rejeição da denúncia, que não aprecia o mérito. A segunda, que reconhece a prescrição, aprecia o mérito. E que podem, ou pelo menos existem indicativos, de que podem ser interpretadas como sentença. Porque, repito, se sentença fosse apenas o ato que condena ou absolve, o caput do 581 não falaria em sentença, entre as hipóteses que cabem em recurso em sentido estrito. Um outro dispositivo que traz um indicativo que sentença pode ser mais do que condenar ou absolver. Na tela para os senhores, o artigo 416, redação dada pela Lei 11.689 de 2008, que foi a lei que reformou o procedimento do júri. Olha o que diz o 416. Contra a sentença de impronúncia ou de absolvição sumária, caberá apelação. O 416 diz que a impronúncia é sentença. O senhor se lembra da impronúncia, aquela decisão lá da primeira fase do júri, que o juiz verifica que não existem indícios suficientes de autoria para levar alguém a ser julgado pelo tribunal do júri. O juiz não condena, o juiz não absolve, a sentença de pronúncia sequer faz coisa julgada material, o processo pode ser reaberto novamente se novas provas surgirem, desde que, é claro, não ocorrida a prescrição. Portanto, não condena nem absolve. Mas o 416 diz que a impronúncia é sentença. Ah, professor, mas por vezes o legislador, ele peca por imprecisão técnica. Ele chamou de sentença quando na verdade não é sentença. Ora, então ele foi impreciso tecnicamente no 581, quando diz que existe sentença lá no rol das hipóteses de recurso em sentido estrito, redação original do Código de 1941. Foi impreciso novamente agora em 2008, quando chamou em pronúncia de sentença. Se for considerar que tudo que está ali é imprecisão técnica, daqui a pouco a gente vai jogar o código fora e vamos fazer da nossa cabeça. Então veja, o que eu estou trazendo para os senhores em suma? O Código de Processo Penal nos dá indicativos, aliado ao conceito lá do processo civil, aplicado subsidiariamente, que sentença pode sim ser catalogada ou conceituada como um ato que põe fim ao processo, julgando ou não o mérito. Quem que defende esse segundo conceito? O professor Gustavo Badaró, que é titular da cadeira de Direito Processual Penal da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. E aí, senhores, com base nesta premissa de que sentença é ato que põe fim ao processo, julgando ou não o mérito, eu vou apresentar uma classificação para os senhores que é do professor Gustavo Badaró, aí na tela para os senhores. O que é sentença, então, para o professor Gustavo Badaró? Baseado no conceito que eu passei, que sentença é ato que põe fim ao processo com ou sem julgamento de mérito. Sentença pode ser, então, terminativa ou definitiva. Terminativa, não julga o mérito. Professor, dá um exemplo. Dou. A sentença, acabei de falar para os senhores, de impronúncia. Para os que defendem a ideia de que sentença é só que condena ou absolve, a impronúncia seria uma decisão interlocutória mista, terminativa. Porque põe fim ao processo, mas não julga o mérito. Na classificação do professor Gustavo Badaró, que eu passei para os senhores, impronúncia é sentença terminativa. Portanto, sentença que não julga o mérito, terminativa.
Do outro lado, na tela de novo para os senhores, a sentença pode ser definitiva, na hipótese em que ela julga o mérito. E a definitiva se desdobra em outras duas. A definitiva que julga o mérito pode ser definitiva em sentido estrito, que é aquela que condena ou absolve. Esta que condena ou absolve, na classificação mais difundida, é a única hipótese de sentença. Portanto, como disse para os senhores, aquela classificação ela é mais restritiva. Mas também a sentença definitiva pode ser definitiva em sentido lato, ou em sentido amplo. São as sentenças que extinguem a punibilidade. Por exemplo, a sentença que reconhece a prescrição. Sentença que reconhece a prescrição, ela não condena nem absolve, mas ela julga o mérito, porque prescrição é matéria de mérito. Faz coisa julgada material. É classificada pelo professor Gustavo Badaró como sentença definitiva em sentido lato ou em sentido amplo. Tudo bem? Estabelecido o conceito de sentença e feitas as premissas, eu encerro o primeiro bloco. Voltamos daqui a pouco.